Boa tarde, meu nome é Reis. Nós vamos hoje estudar um pouco de modo genérico funções, falar de modo genérico que é funções para vocês. Eu estou me dirigindo a vocês que estão no primeiro ano do ensino fundamental, então vai ser basicamente para vocês. O que vem a ser uma função? Uma função, de modo geral, é uma relação entre dois conjuntos de variáveis. Uma independente e a outra dependente. Por que dependente? Porque eu atribuo um valor a essa variável para obter essa. Então, essa depende do valor dessa. Por isso se chama variável dependente. Uma depende da outra. Então, de certo modo, posso pôr que, escrever assim, y de x. Por quê? O y depende do x. A variável independente depende da variável dependente. Um exemplo prático disso daí, quando vocês estão já no primeiro ano, seria vocês verem em contabilidade função de custo. Por exemplo, essa caneta aqui, ela tem um custo. Você vai na livraria, ela quer falar, custa tanto. Mas por que ela custa tanto? Porque o fabricante dessa peça teve que fazer o invólucro de plástico, mais a tinta e mais o refil. Cada uma dessas partes tem o quê? Cada um desses componentes tem o seu custo. O custo de cada um dá o custo total. Então, o custo total dessa caneta é o custo do refil, mais custo do plástico de volta e mais o custo da tinta. Então, tem três variáveis independentes, dando custo total, que é o custo, que é a variável dependente. De certo modo, eu posso dizer para vocês que uma função é um polinômio do tipo constantes vezes a variável independente. Constante vezes a variável independente. Se eu expandir isso daqui, eu vou ter y de xi vai ser igual a 0, x elevado a 0, mais 1, x1, mais a 2x2, vai até a n x elevado a n, mais a n elevado a x elevado a n. Isso é uma expansão polinomial de uma função. De modo simples, para simplificar, vamos citar função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau tem o tipo y igual 5, um exemplo, 5 mais 2x. É uma função de primeiro grau. Por quê? O termo independente x está na potência 1. Uma função de segundo grau é uma função do tipo y igual a 5 mais 2x mais 3x2. Por que é de segundo grau? Porque a variável independente está na potência 2. E além do mais, eu posso ter funções mais complexas, mas aí depende da aplicação do nosso caso. Mas só para citar para vocês um exemplo de função complexa, seria algo do tipo y igual a e elevado a x vezes ou mais seno de x, x ao quadrado, né? Seria uma função mais complexa. E para determinar a raiz disso, daí a gente tem que usar certos métodos. Para resolver, por exemplo, a função de segundo grau, a gente vai aplicar o que a gente chama no Brasil fórmula de Bhaskara. Equação de segundo grau, de primeiro grau, a gente isola a função x em função do y e mata a questão. De um certo modo, o que é importante numa função? Uma função importante é determinar a raiz ou zero da função.
Isso é importante. O que é raiz ou zero? A raiz ou zero é o ponto onde a função ela atinge o valor zero. Por exemplo, eu tenho uma função do tipo desse tipo. Então, nesses pontos, eu vou chamar de A, de B e de C, o valor dessa função é zero. Então, eu chamo que esses pontos A, B e C são os zeros da função. A, B e C são zeros ou raiz da função. E para determinar isso, como que a gente faz? Tem vários métodos. Equação de primeiro grau é simples. Equação de segundo grau, aqui no Brasil a gente chama de função de Bhaskara, é a solução de Bhaskara, por Bhaskara. Agora, quando é muito mais complexo, dependendo da função, métodos numéricos, métodos computacionais e cada caso, vocês vão ter que aprender a destrinchar a ideia. Mas a ideia em si não é muito complicada, né? Agora, as aplicações vêm com o tempo. Engenharia, agronomia, tudo tem lá suas aplicações gráficas, né? Gráficas ou de funções, estudo de funções. Por hora, a ideia geral é essa, né? Com o tempo a gente desmembra mais, destrincha mais e eu acho que já deu para abarcar o assunto de modo genérico. Por hora, fico grato com vocês, né, pela atenção dispensada.